E o ministro Luiz Roberto Barroso anunciou a criação de um exame nacional com pré-requisitos para juízes se inscreverem em concursos. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, anunciou a criação de um exame nacional para magistrados. Conforme anunciei privadamente aos conselheiros ontem e anuncio publicamente, nós vamos publicar de hoje para amanhã a criação de 2 grupos de trabalho por 30 dias. Que grupo de trabalho começa e termina. 30 dias para nós estruturarmos o Exame Nacional de Magistratura, definirmos exatamente como ele vai ser feito e quem vai aplicá-lo nacionalmente. Segundo o ministro, a prova será pré-requisito para os candidatos prestarem concursos públicos. Outra medida anunciada foi o esforço em trabalhar para implementar a paridade de gênero e raça no sistema judiciário. Barroso elogiou Rosa Weber e afirmou que dará continuidade às medidas iniciadas e aprovadas na gestão da ex-ministra. A ministra Rosa merece todo o nosso reconhecimento e gratidão. E, na última hora, ainda fez uma modificação importantíssima relativamente à paridade de gênero. Poupou-me dessa luta, porque ela já veio resolvida também. Nosso trabalho agora é apenas implementar e fazer acontecer. Em relação à equidade racial, Barroso disse que serão ofertadas bolsas de estudos de 2 anos para pessoas negras que quiserem participar dos concursos públicos de ingresso na magistratura. Segundo o ministro, a prova será pré-requisito para os candidatos prestarem os concursos. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou 3 novas ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político nas eleições de 2022. O processo envolve o suposto uso irregular de sedes da presidência para atos de campanha. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu arquivar 3 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os processos se referem à campanha eleitoral do ano passado e tratam de supostos abusos de poder político e conduta proibida a agentes públicos em período eleitoral. A questão envolve o suposto uso irregular de sedes da presidência para a realização de lives da campanha no ano passado. O relator da ação, o ministro Benedito Gonçalves, votou para arquivar a ação e foi acompanhado pelos demais ministros. Em seu voto, Gonçalves afirmou que não há prova de prática de condutas irregulares. Concluo pela não configuração das condutas vedadas pelo artigo 73, 1 e 3 da Lei 9.504 e, em consequência, pela não configuração do abuso de poder político. Rejeito a preliminar suscitada e neste feito e julgo improcedente o pedido. É como voto, presidente. O presidente da Corte Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, seguiu o relator e disse que não há requisitos legais para prosseguir a ação. Voltando aqui, a questão realmente não estão presentes os requisitos legais exigidos para a procedência da AIGE. Dessa forma, na preliminar, acompanha integralmente Vossa Excelência, preliminar de violação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, suscitada pelos investigados, não houve de forma alguma, e no mérito também voto pela improcedência da ação. Em junho deste ano, o TSE já decidiu que Bolsonaro não poderá disputar eleições até 2030, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Para o pleito de 2030, por uma diferença de dias, ele estará elegível em tese. E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto do governador Tarcísio de Freitas e livrou o ex-presidente Jair Bolsonaro de multas durante a pandemia. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por 52-26 a anistia a multas aplicadas na pandemia da Covid-19, medida proposta pelo governo Tarcísio de Freitas, que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Considerado controverso, o artigo que trata do perdão às dívidas foi votado separadamente e conseguiu apenas 4 votos, além dos 48 necessários, para que a sessão tivesse quórum. O texto principal do projeto, que facilita a cobrança da dívida ativa e tem potencial de aumentar a arrecadação, passou com maior folga, 64-0, já que a oposição não votou. O líder do PT, deputado Paulo Fiorilo, afirma que vai questionar o projeto na Justiça. Por não usar máscara e provocar aglomerações, Bolsonaro foi multado pela gestão de João Dória ao menos 6 vezes. A dívida chega a R$1,1 milhão e o governo atual decidiu cobrar o ex-presidente em ações judiciais, o que gerou desgaste entre bolsonaristas e Tarcísio. Bolsonaro chegou a depositar o valor como garantia. Segundo o governo, houve 10.163 multas a estabelecimentos e festas clandestinas e 579 a transeuntes, somando R$72 milhões em débitos. Parte disso foi paga e parte ainda estava sendo cobrada. Com a anistia, o governo abre mão dessa arrecadação. O BNDES e a Prefeitura de São Paulo avançam num acordo de R$2,5 bilhões para produzir 1.300 ônibus elétricos. O BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Social, e a Prefeitura de São Paulo avançaram na aprovação de um financiamento de R$2,5 bilhões para a produção de 1.300 ônibus elétricos. O presidente do banco, Aloysio Mercadante, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, encontraram-se nesta quarta-feira na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, para tratar do tema. O financiamento deve ser aprovado ainda em outubro, na próxima reunião de diretoria da instituição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será convidado para a assinatura do contrato e as primeiras entregas. O programa de metas do prefeito inclui a previsão de que 20% da frota municipal seja composta por ônibus elétricos até o fim do ano que vem, ou seja, cerca de 2.600 veículos do tipo. A negociação com o BNDES para o financiamento acontece desde março. A expectativa é que o tema da eletrificação da frota de transporte coletivo em São Paulo esteja presente no pleito municipal do próximo ano. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, que disputará a Prefeitura de São Paulo com Nunes, encontrou-se com o Mercadante para discutir o mesmo tema em junho. Em abril, o psolista esteve em Santiago, no Chile, que possui uma das maiores frotas de ônibus elétricos da América Latina. E chegou agora a hora do futebol aqui no Brasil News pelas eliminatórias das Sul-Americanas. Infelizmente, a seleção brasileira foi superada pelo Uruguai pelo placar de 2-0. E com esse resultado, o Brasil caiu para a 3ª colocação. E o dinizismo decepcionou mais uma vez. Pela 4ª rodada das eliminatórias sul-americanas, a seleção brasileira não esteve à altura da celeste uruguaia. Em Montevidéu, os comandados de Fernando Diniz foram derrotados pelo placar de 2-0. Com o revés, a amarelinha caiu para a 3ª posição, ficando atrás de Argentina e Uruguai. O Brasil não perdia nas eliminatórias desde 2015. Numa vitória do Chile por 2-0, ainda sob o comando de Dunga. Em um centenário lotado, a Celeste Olímpica abriu o placar no fim da primeira etapa. O lateral Maxi Araújo avançou pela esquerda e cruzou para Darwin Nunes, sozinho, cabecear para o fundo das redes. No segundo tempo, Nunes foi o garçom. O centroavante ganhou a disputa de bola na área e tocou para De La Cruz, que não desperdiçou, explodindo a torcida no centenário. E terminou assim, Uruguai 2, Brasil 0. E não parou por aí. O craque Neymar saiu de muletas após se machucar durante o jogo. A suspeita é de que o camisa 10 tenha tido uma entorse no joelho esquerdo. A vida não está nada fácil para a seleção pentacampeã.
E no próximo bloco, uma entrevista ao vivo de Hermano Henning com o prefeito de Ilhabela, litoral de São Paulo, Toninho Colucci. A cidade ganha destaque nacional por sua gestão eficiente.